Bom dia, queridos. Bem-vindos a mais um programa da Uni em Pauta. Meu nome é Thiago Ferreira e hoje iremos tratar do assunto Sociedade Comandita Simples. Abordaremos tópicos específicos e teremos a participação de alunos da Unijorge para saber o que eles entendem sobre Sociedade Comandita Simples. Primeiramente, vocês sabem o que é uma Sociedade Comandita Simples? Bom dia, pessoal, aqui é a Uni em Pauta e vimos fazer uma pesquisa de campo para saber o que os alunos sabem em relação ao assunto de sociedade comandita simples. Bora pesquisar? Mas tudo bem, eu vou. Bom dia. Olá, bom dia. Nós somos a Uni em Pauta, se você puder responder umas perguntinhas. Sim, posso sim. Primeiro, seu nome? Welber João. Faz algum curso aqui? Sim, faço contatos. Vem cá, você sabe o que é uma sociedade comandita simples? Ok. Você sabe o que é uma sociedade comandita simples? Como tá simples? Não. E segundo, você sabe quais sócios fazem parte dessa sociedade? Da qual? Sociedade comandita simples. Tem o Google, hein? Por último, se somente os nomes dos sócios comanditados podem constar na firma social, assunto empresário. Como Sim. saber que são os sócios comanditados? Como saber quem eles são? Eles, eu acho que estão associados a gente, à comunidade. É isso? Galerinha de direito, se aprume. É uma espécie de sociedade com personalidade jurídica que pode assumir a forma de sociedade empresarial ou sociedade simples. No primeiro caso, deverá ser registrado na junta comercial, ao passo que, no segundo, deverá ser registrado no cartório de registro civil de pessoas jurídicas. Na hipótese de assumir o formato de sociedade empresária, a sociedade comandita simples poderá sofrer falência. A origem dessas sociedades estão as comunidades medievais, uma espécie de contrato especial em que um capitalista chamado de comanditário entregava dinheiro ou bens a navegadores ou mercadores, a fim de que estes negociassem respeitando seus lucros posteriormente. Essas comandas foram se desenvolvendo com o passar dos anos. E uma de suas principais características era justamente a responsabilidade limitada dos sócios capitalistas, os chamados comanditários. As comendas tinham, assim, duas categorias de sócios: os que investiam bens ou capital no empreendimento chamado de comanditários e os a quem o direito reservava responsabilidade limitada aos bens ou capital investidos e os que efetivamente negociavam com esses bens ou capital respondiam limitadamente. E com esse perfil que a sociedade em comandita simples está acolhida em nosso ordenamento jurídico, dispondo o Código Civil em seu artigo 1045 que na sociedade em comandita simples tomam parte os sócios de duas categorias: os comanditados, pessoas físicas responsáveis solidária e limitadamente pelas obrigações sociais, e os comanditários obrigados somente pelo valor de sua cota. Cabe ao contrato social registrar-se e especificar claramente quem são os comanditados e quem são os comanditários. Isso. Parágrafo único. Distribuídos entre os artigos 1045 a 1051, temos os dispositivos que regem sobre as sociedades em comandita simples, destacando suas diretrizes, direitos e deveres. Mencionada sociedade se dá pela junção de dois tipos de sócios, ou seja, dois tipos distintos de sócios: os comanditários e os comanditados. Os comanditários, que podem ser tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas, detêm responsabilidade limitada, respondendo apenas pelas suas cotas. O comanditário tem como função somente contribuir para a formação do capital social, contribuição esta que pode ser feita em dinheiro ou bens, mas não em serviços, como temos enfatizado no estudo da sociedade empresarial.
sua responsabilidade restringe-se a tanto, ou seja, uma vez efetivada a contribuição a que se comprometeu no contrato social, cumpriu sua obrigação social, não podendo os escritores, em princípio, nada mais exigir dele, em função da limitação da responsabilidade que a lei lhe assegura. O sócio comanditário responde apenas limitadamente. Poderá, contudo, ter seus bens atingidos se, primeiro, administrador da sociedade, segundo, em caso de desconsideração da personalidade jurídica. Já os comunitários contribuem tanto no capital quanto no trabalho, respondem ilimitadamente sobre suas ações, devendo solver todas as obrigações contraídas pela sociedade. O contrato que indicará quem ficará com qual tipo de sócio, de acordo com o artigo 1045 do Código Civil. Olá pessoal, meu nome é Taine Santos e vou falar sobre normas subsidiárias, restrições aos sócios comanditários, comanditário e os efeitos da redução do capital social. Normas subsidiárias, artigo 1046. Aplica-se à sociedade em comandita simples as normas da sociedade em nome coletivo, no que forem compatíveis com as expostas nesse tópico. Aos comanditados, cabe os mesmos direitos e obrigações dos sócios e da sociedade em nome coletivo. Em suma, o regime jurídico do sócio comanditado é o mesmo do sócio da sociedade em nome coletivo, ou seja, o comanditado tem que ser pessoa física, se o comanditado pode administrar a sociedade, só o nome do comanditado pode constar na firma social e a responsabilidade do comanditado é ilimitada. Restrições ao sócio comanditário. Artigo 147. Sem prejuízo da faculdade de participar das deliberações da sociedade e de fiscalizar as operações, não pode o comanditário praticar qualquer ato de gestão e nem ter o nome na firma social, sob pena de ficar sujeito à responsabilidade do sócio comanditário. Da mesma forma, somente os nomes dos sócios comanditados podem constar na firma social, uma vez que só estes o que responde ilimitadamente pelas obrigações da sociedade. Artigo 1157 do Código Civil. Pelo registro. Artigo 1045, parágrafo único. O contrato deve discriminar os comanditários e os comanditários. Comanditário e procurador. Artigo 147, parágrafo único. Pode o comanditário ser constituído procurador de sociedade para negócio determinado com poderes especiais. Redução do capital social. Efeitos. Artigo 148. Somente após averbada a modificação do contrato, produz efeito quanto a terceiros a diminuição da cota do comanditário em consequência de ter sido produzido capital social, sempre sem prejuízo dos credores pré-existentes. Reposição de lucros, artigo 1049. O sócio comanditário não é obrigado à reposição de lucros recebidos de boa-fé e, de acordo com o balanço parágrafo único, diminuído o capital social por perda supervenientes, não pode o comanditário receber qualquer lucro antes. Olá pessoal, meu nome é Tamiris Doralício e hoje vou falar um pouquinho sobre a morte do sócio comanditado, hipótese de dissolução e o que se fazer na ausência do sócio comanditado. Em relação à morte do sócio comanditário, no artigo 1050, a sociedade, salvo disposição em contrato, continuará com seus sucessores, que designarão quem os represente. Hipótese de dissolução. No mesmo artigo, dissolve-se de pleno direito a sociedade que, inciso 1, por qualquer das causas estabelecidas para as sociedades em geral e também pela declaração de falência. Para mais informações, veja o tópico da sociedade de dissolução. Segundo inciso, quando por mais de 180 dias perdurar a falta de uma das categorias de sócio. E em relação à ausência do sócio comanditado, no mesmo artigo, no parágrafo único, na falta dele, os comanditários nomearão administrador provisório para praticar durante o período de 180 dias e
sem assumir a condição de sócios, os atos de administração. Então, galerinha, por hoje é só. Ficamos aqui e foco na OAB. Para quem estudou, sucesso. Para quem não, boa sorte. Ação! Que vai Não, e agora de alguns da Unijorge para saber o que eles entendem sobre o assunto social. Jesus, velho. Negociar assim, respeitando seus lucros posteriores. Acho que deu merdinha aqui. Deu caquinha. Quantos você tem, Thiago? Deu caquinha aqui, velho. Falar sobre normas subsidiárias, restrições aos sócios comanditários e efeitos de redução do capital inicial. Eita! Capital inicial? Isso não é uma banda, não? Pô, Isso não é uma banda, não? Tu viajou, velho. Caramba! Viajou, viu?